O açúcar de todos os carboidratos que deseducam o eixo metabólico é talvez o pior deles, porque tem um índice glicêmico muito elevado, quer dizer, ele cai na corrente sanguínea com muita velocidade depois que você ingere. O poder de alterar a concentração de açúcar, de glicose do sangue de um indivíduo que acabou de comer um doce, qualquer coisa que contém açúcar, é muito grande. Isso deseduca o eixo de produção de insulina, porque provoca picos de concentração de glicose muito elevados. E o pâncreas, submetido a esses picos, ele acelera o eixo de produção de insulina e o indivíduo começa a hipertrofiar essa situação. E aí passa a responder com exagero de insulina a alimentos que não têm nenhuma culpa no cartório. Quer dizer, se eu tiver um pâncreas hiperativo causado pelo consumo excessivo e frequente de açúcar, num dado momento pode acontecer de eu ter uma resposta de insulina exagerada pelo consumo de uma fruta, de um legume, que teoricamente é um carboidrato bom, de absorção lenta. Mas o fato de acelerar a produção de insulina faz com que os alimentos todos que contenham carboidrato deixem de ser classificados como bons ou ruins, todos ficam ruins pela hipersensibilidade do pâncreas. Você acha que o açúcar deve ser eliminado? Eliminar é uma coisa complicada, porque é sedutor, é fuga, enfim, a gente procura doce para satisfazer coisas lá no íntimo. Do ponto de vista nutricional é dispensável, mas do ponto de vista emocional talvez nem tanto. Muita gente é fixado nisso. Eu tiro o açúcar, tiro todo o carboidrato, por causa dessa situação biológica em que o consumidor crônico de alimentos que têm índice glicêmico elevado, a gente classifica em 4 grupos. Açúcar, em primeiro lugar, a batata inglesa, tá? Que tem lá as indicações nutricionais dela, mas muito específicas, mais a inglesa do que qualquer outra. A batata baroa, inhame, batata doce, não tem tanto esse tipo de problema, mas a batata inglesa, o trigo e o leite, a lactose líquida do leite. Esses alimentos eles têm o poder de deseducar a máquina. Como eles fazem parte da rotina alimentar da maioria de nós, né, desde menino, é de se esperar que num dado momento com o pâncreas desequilibrado, você tenha que fazer um processo de reeducação pancreática, e é para isso que serve essa dieta que está voltando à moda, né? Agora, recentemente, a capa da Time fala sobre os benefícios da gordura. Eu falo isso há 40 anos. Tá? Mas parece que estão voltando a falar que realmente a dieta que tem solução, que acaba com o problema, é a dieta com baixo carboidrato, com zero carboidrato de início e depois com baixo carboidrato à medida que você reduz a massa. Está se revirando no túmulo é o Dr. Atkins, né? Porque, coitado, ele foi demonizado a vida inteira, né? A imprensa mundial acabou com esse sujeito. Né? O Atkins, ele achou um caminho fantástico há muitos anos. Achou esse caminho. É claro que ele priorizava a gordura, quer dizer, diferente de hoje, porque ele liberava se vangloriava bacon, de né? estar 30 anos sem comer carboidrato. Não é essa a ideia hoje de fazer um zero carboidrato. Você reeduca o pâncreas para dar carboidrato para as pessoas e pagar o preço justo por elas. Então, afastar o carboidrato da vida ninguém consegue. Mas ele foi o pioneiro nisso. Foi o pioneiro. Agora, entre o açúcar e a gordura, o pior, sem dúvida, é o açúcar. Porque, na verdade, essa gordura que a gente condena e que a gente quer se ver livre, que fica embaixo da pele, fazendo os pneuzinhos, etc., etc., ela não passa pela boca como gordura, ela passa como carboidrato. O carboidrato ingerido que você não consegue utilizar de imediato para algum fim instantâneo, que seria o abastecimento da massa muscular, ele é transformado em gordura por uma questão de economia. Então, comer gordura não engorda. O que engorda, na verdade, é comer um carboidrato vivendo uma vida sedentária. Porque você aí não tem onde guardar o carboidrato que você acabou de comer, porque o músculo está sempre abastecido, tá? E ele vai virar gordura. E aí você tem o problema de se livrar dessa gordura. Gordura é uma maneira econômica fantástica de estocar caloria no corpo. Com 1 quilo de gordura, você estoca 9.000 calorias de energia. 1 quilo de açúcar dentro do músculo guarda 4.000 calorias de energia, menos da metade. E esse quilo de açúcar prende 2 litros d'água, ele pesa 3, e a gordura só pesa 1. Então é a maneira que o corpo descobriu de estocar o que você come de carboidrato e não usa. Bom, então sorvete é o pior alimento do mundo, né? Que é gordura com açúcar. Pode fazer um mal do capeta, mas que é bom, né? É delicioso. Delicioso. A gente fica driblando, né? Tem até umas maquininhas agora que joga fruta, sai com cara de sorvete. A gente fica brincando com essas coisas, né? Tem uma máquina sacolé, né? De uva, que frita, que não frita, né? É muita loucura, assim, a coisa não mergulha na gordura, mas sai que nem batata frita.
A gente fica driblando, mas no fundo, o açúcar é vilão desde muito tempo, né? O açúcar é vilão desde há muito tempo. E o trigo é vilão desde que ele foi inventado. Quer dizer, a história das doenças nutricionais, de conotação nutricionais no mundo, passa pelo momento em que o homem resolveu plantar o trigo. Tá? De lá para cá surgiram diabetes, hipertensão, gota, arteriosclerose, enfim. As pessoas começaram a sofrer disso daí, da época que o trigo foi colocado no mercado, né? Isso foi uma tentativa feita de produzir muito em pouca área. O trigo tem essa característica e é fácil tirar o trigo da plantação e botar na mesa. Então, elegeram o trigo alimento internacionalmente sustentador da fome, tá? Para liquidar com a fome. E ele trouxe problemas.